a todos os queridos e amados irmãos. Queremos cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de darmos início ao nosso culto solene desta noite, nós queremos parabenizar a todos os pais que estão nos assistindo, a todos os pais da nossa igreja, a todos os pais espalhados por todo o mundo. Queremos ler um versículo da palavra do Senhor que se encontra em Provérbios 17:6, que diz assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Louvado seja Deus pelo grande privilégio de poder sermos filhos, de podermos ter os nossos pais, como diz a palavra do Senhor, coroa dos velhos são os filhos e a glória dos filhos são os pais, e também pelo privilégio de podermos ser pais, e essa grande responsabilidade, esse grande privilégio de poder ensinar e criar os nossos filhos que o Senhor nos confiou nos caminhos dele, Louvado seja Deus por este grande privilégio que o Senhor concede, a nós pais e também a todos os filhos. Louvado seja Deus. Agora, dando início ao nosso culto solene dessa noite, nós iremos iniciar o nosso culto com uma oração de adoração e gratidão ao nosso Deus. Para isso eu convidar a nossa irmã Raquel, que esteja fazendo esta oração de adoração e gratidão ao nosso Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez estarmos aqui na tua casa. Amém, Jesus. Dizer o teu santo nome. Obrigado, meu Deus. A beleza da tua santidade. Amém, nós sabemos Jesus. que só o Senhor é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Por isso, nesta noite, estamos aqui, Senhor, rendidos a ti, para te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos ainda estar abrindo as nossas Bíblias em Salmo 121. Salmo 121, faremos a leitura de todo este salmo. O título desse salmo é Deus, o fiel guarda dos homens. Salmo 121. Toda a leitura deste salmo, que diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo o sempre. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, meus queridos irmãos. É esse Deus que nós estamos aqui essa noite, para adorar, para bendizer, porque o nosso Senhor é o nosso socorro bem presente, o nosso socorro nas angústias, nas tribulações, No final o salmista diz assim: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. E nós confiamos nessa verdade, nós confiamos nessa promessa, Pode o mundo estar desabando, aí fora, mas o nosso Deus, Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido, Ele tem nos livrado de todo o mal. Amém? E com muita alegria, com muito entusiasmo, com muita satisfação, nós iremos estar entoando o hino de número 137, Abrigo no Temporal, hino de número 137 do nosso inário.
auxílio na tribulação, fiel e eterno Salvador, auxílio na tribulação. Podemos confiar, meus irmãos, que o nosso Deus, como nós lemos, é o nosso socorro bem presente nas tribulações. E nós podemos ter essa fé e essa certeza que qual for as nossas angústias, as nossas tribulações, o nosso Deus estará sempre cuidando de nós. Amém? Vamos ainda estar lendo uma porção da palavra do nosso Deus que se encontra lá em João, capítulo 17, os versículos de 1 a 7. A palavra do nosso Deus que se encontra lá em João, capítulo 17, os versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumado a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti. Amém, meus irmãos. Como diz aqui o versículo de número 3: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. A certeza de que a vida eterna começa aqui e vai para a eternidade. Nós temos a grande oportunidade, o grande privilégio de reconhecer, de nos prostrar, de nos ajoelharmos e confessarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e a Deus como o único Deus vivo e verdadeiro. Para isto, neste momento eu quero convidar o presbítero Ari
esteja vindo aqui à frente, fazendo a oração, pedindo a Deus perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, confessando assim as nossas imperfeições, pedindo a Ele perdão e agradecendo pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, primeiramente, Deus, nós queremos te agradecer ao Senhor. O Senhor tem enviado teu Filho a este mundo. Ele nasceu, viveu, teve o seu ministério, teve o seu tempo aqui, ensinou a tua palavra, meu Pai, para que nós pudéssemos crer. Deixou vários testemunhos de cura, de milagres da palavra do Senhor. Amém, Jesus. E deixou a coisa mais linda e mais eficaz. Ele demonstrou tanto amor por nós, que morreu naquela cruz para perdoar os nossos pecados. Muito obrigado, meu Pai. Ele partiu, está à tua direita. Nós sabemos, meu Pai, que nós temos um tempo aqui também. Como nós já vimos na leitura anterior, que há duas vidas, a vida eterna no céu e a vida eterna no inferno. Deus quer enganar. Nós sabemos que o pecado faz separação de Deus do homem. É verdade. E em pecado nós não podemos ver a tua glória. Por isso, meu Pai, nós temos o livre acesso, meu Pai, porque quando o Senhor morreu naquela cruz, o véu se abriu de cima a baixo, e hoje nós temos livre acesso a Ti. Nós queremos te agradecer por essa oportunidade, onde nós temos essa oportunidade de podermos confessar ao Senhor os nossos pecados. Muito obrigado. Meu Pai, em nome de Jesus, esteja perdoando, Jesus querido, cada pecado nosso, meu Pai. Porque se nós não fizermos isso, meu Pai, nós não teremos a salvação em Cristo Jesus. Se o Senhor não perdoar os nossos pecados. Muito obrigado, meu Pai, por nós entendermos, meu Pai, e crermos, ó Deus, no sacrifício naquela cruz, que o Senhor morreu naquela cruz para nos salvar, para nos perdoar os nossos pecados. Muito obrigado por tudo, meu Pai, é que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Sabemos que não existe outro caminho que nos leva a Deus a não ser Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é que é o nosso mediador, o nosso justificador. Nós cremos nisso. Neste momento nós iremos entoar o hino de número 334 do nosso inário, 334, a conversão. Eu andei perdido, vaguei, hoje
17, os versículos 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. A palavra do nosso Deus testemunha a respeito de Deus, a respeito de Jesus Cristo e a respeito do Espírito Santo. Nós cremos que a palavra do Senhor é o testemunho vivo e verdadeiro desse evangelho que nós temos crido. Amém? Amém. Neste momento, a equipe de louvor está com oportunidade, está dando continuidade a esse louvor ao nosso Deus. Senhor, Ele é o nosso meio, Ele nos molda segundo a vontade e segundo o querer dele. Como viver para ti? Estou cativado por teu chamado. Eis-me aqui, ao teu lado eu quero estar. Guia-me, Senhor. Toma-me, molda-me.
cruz, quando o véu foi rasgado.
toda a nossa adoração. Toma-me, Rei de desdor, aos pés da cruz me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus.
Isaías, lá no capítulo de número 6, os versículos 5 e 8, diz assim: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Versículo de número 8, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o nosso Senhor. Assim como Isaías reconheceu os seus pecados, as suas falhas, reconheceu a glória, a santidade e a perfeição do nosso Deus, se arrependeu, se humilhou, pediu perdão, sabendo que as nossas falhas e os nossos pecados só são perdoados através de Jesus Cristo. Ele disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Que eu e você, cada um de nós, podemos ter também esse compromisso, essa responsabilidade de anunciar, de proclamar as boas novas de salvação. Amém? Neste momento eu quero convidar o pastor dessa igreja, que estará agora com a oportunidade de trazer a mensagem do nosso Deus aos nossos corações. Amém? Boa noite, queridos irmãos, irmãs, que estão aqui no templo, nos prestigiando ao nosso Deus, adorando e exaltando o seu santo nome. Queremos também parabenizar aos pais, como já foi falado aqui nessa noite, pelo seu dia. Deus continue abençoando cada um dos privilegiados que é ser pai. Ser pai é uma bênção, né? Ser pai é uma glória. Tem uns grandes desafios dos últimos dias, né? O mundo pós-moderno tem colocado uma faca no pescoço dos pais. Mas com a graça de Deus, os pais que confiam no Senhor vão levar os seus filhos sempre debaixo da vontade de Deus. Então, parabéns a todos os pais pelo seu dia, em nome de Jesus. Os pais da Igreja Presbiteriana do Diamante que estão assistindo essa live, Deus abençoe a cada um. Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias, vamos para a palavra de Deus essa noite, vamos meditar nela. Lucas capítulo 15. Vamos para Lucas capítulo 15, um texto muito, mas muito conhecido mesmo. Lucas capítulo 15, nós vamos ler apenas os versos 1 e 2. Lucas capítulo 15, versos 1 e 2. Diz assim o texto da palavra de Deus: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Frisando apenas a parte B do verso 2, este recebe pecadores e come com eles. Vamos orar. Que bendizemos a Deus por tua graça derramada sobre nossas vidas, este culto nessa noite. Obrigado a Deus por cada ato que já foi feito aqui, ó Deus. Que o Senhor receba, ó Deus, cada um do teu trono de graça, em nome de Jesus. Nos abençoa, ó Pai, nessa noite, mediante a tua palavra, que os corações estejam sendo abertos para que a tua palavra possa produzir frutos naquele coração que a tua palavra entrar, ó Pai. Pedimos tua bênção de iluminação do teu Santo Espírito sobre a tua palavra, para que possamos, ó Deus, termos facilidade de explicar e de ensinar. Pedimos tua bênção sobre nossas vidas, sobre cada um dos irmãos que estão acompanhando essa live e os irmãos que estão aqui também no templo. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Conta a história, meus irmãos, que um artesão construiu um barco, mas com muito capricho. Fez um barco de madeira com todos os detalhes específicos que eram necessários para fazer um barco miniatura. E conta a história que ele colocou esse barco em um pequeno riacho para testar se aquele barco
conseguiria flutuar, e passou um vento muito forte e levou o barco. O artesão perdeu o barco. O vento levou o barco para longe, o artesão não encontrou mais. Mas foi tão grande o amor daquele artesão por aquele barco, que ele não esqueceu daquele barco não. Apesar dele ter capacidade de fazer outros barcos, de ter capacidade de criar outras coisas por ser um artesão, por saber mexer muito bem com madeira e outras coisas, ele nunca esqueceu desse barco. E quando foi um dia, ele entrou em uma loja que vendia artigos antigos. Por curiosidade, foi nessa loja ver se encontrava alguma coisa que lhe interessasse. E se deparou com um barco muito parecido com o barco que ele tinha construído. E aí ele chegou para o dono da loja e disse assim: aquele barco ali, onde é que o senhor arrumou aquele barco? Aí o dono da loja disse: um rapaz passou aqui me vendendo um tempo atrás, e eu achei um trabalho muito maravilhoso, muito caprichado, e eu comprei. Aí o artesão falou assim: posso pegar? Posso dar uma olhada? E o dono da loja falou assim: fica à vontade. E aí o artesão foi lá, pegou o barco, e olhou e viu que tinha marcas, sinais no barco, que foi ele que produziu no barco, que foi ele que deixou no barco. Então ele chamou o dono da loja e disse: olha, o senhor não leva a mal não, mas esse barco aqui era meu. Eu disse: era seu? Como assim? Eu não sou artesão, e eu construí esse barco, e eu levei num córrego para ver se ele flutuava, o vento levou, e eu estou vendo que alguém achou e vendeu para o senhor. O senhor quer me vender esse barco? Eu disse: eu não vou vender porque esse barco é muito bem feito, muito bonito, mas esse barco era meu, o artesão disse. Então o dono da loja disse: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender por X valor. Algo muito caro para aquela época, mas era tão grande o amor daquele artesão por aquele barco, que ele comprou aquele barco. E aquele barco que ele estava procurando há tanto tempo, ele achou e o trouxe de volta para dentro da sua casa, e nunca mais foi inventar de tentar soltar em riacho nenhum. Guardou o barco na sua casa. Não é assim, meus irmãos, conosco também, quando às vezes nós perdemos algo que é muito precioso para nós. Imagina quando você perde alguma coisa na sua casa que você gosta muito. Eu duvido que você não vai procurar. Quando você gosta de alguma coisa, que você tem naquilo um valor pessoal, sentimental, se você perde aquilo, você vai procurar. Você não vai desistir enquanto você não achar. E é interessante, meus irmãos, essa ideia de busca por aquilo que se perdeu. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de aumento da maldade no mundo, de aumento da ignorância, do aumento do afastamento do homem de Deus, que mostra que cada vez mais o homem que Deus criou lá no Éden, cada vez mais se perde do seu Criador. Nós estamos vivendo um tempo que, se houvesse um medidor para medir o nível de pecado no mundo, nós poderíamos acreditar, irmãos, que esse medidor estava quase explodindo. Se fosse um termômetro, nós poderíamos já estar observando esse termômetro já inchando a ponto de explodir, de tão grande que está a falta de amor, de tão grande está o aumento do pecado, o afastamento do homem de Deus. Está demais. Um filósofo cínico, quando eu falo filósofo cínico, não é porque ele é cínico, não. Cínico é uma linha da filosofia. Ele disse que se nas escrituras só houvesse escritos falando sobre condenação, ele provavelmente não acreditaria na Bíblia. Mas como ele sabe que na Bíblia não fala só sobre condenação, mas fala sobre salvação, é por isso que é importante a gente ler a Bíblia, e por isso que é importante a Bíblia existir. E eu estou falando isso quando nós pensamos na caminhada do mundo e das pessoas. Hoje em dia, eles estão cada vez mais se distanciando de Deus, ou seja, se perdendo de Deus, cada vez mais.
E lembra que eu falei do artesão que fez o barco perdeu e o artesão foi atrás? E lembra que eu falei há pouco de algo que é seu, que você gosta, e que se você perder você vai atrás? A mesma coisa, ou melhor ainda, e com mais amor, e com mais fervor, e com mais delicadeza, e com mais paixão, fez o meu e o seu Deus, o meu Criador e o seu Criador, quando nós, por causa de Adão, nos perdemos. Porque assim como o artesão foi atrás daquele barco que se perdeu, e assim como você vai atrás daquilo que você gosta, que perdeu para achar, assim o nosso Deus também faz com aqueles que são dele, aqueles que têm um nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, e segundo os decretos foram escolhidos pelo Senhor na eternidade e se perderam na criação. Supralapsarianismo, uma palavra difícil, né? Supralapsarianismo. Não precisa nem pesquisar isso, não, irmãos. É só para os irmãos entenderem do que é que esse texto que nós estamos lendo aqui está falando. Eu não li o capítulo todo não, mas o capítulo 15, do verso 1 até o 32, nós estamos vendo Jesus falando de uma parábola só. Nós temos aqui Jesus falando sobre a ovelha perdida, nós temos Jesus falando sobre a dracma perdida, e nós temos Jesus falando sobre o filho que se perdeu. Muitas pessoas acham que aqui tem 3 parábolas. Não, pode ler o texto aí. O verso 3 diz que Jesus disse assim: então Jesus começou a ensinar uma parábola. Esses 3 textos aqui não são textos separados. Está falando de uma coisa só. E está falando do quê? Daquilo que se perdeu. Está falando daquilo que foi perdido. E aliás, meus irmãos, não tem um escritor mais brilhante para escrever histórias, para narrar histórias do que Lucas. Lucas é considerado pelos historiadores um especialista em falar de histórias, em narrar histórias. E aqui nesse texto, Lucas está narrando perfeitamente a história da salvação dos perdidos. Lucas está falando aqui com ênfase, está mostrando nesse texto, por trás desse texto, quem era eu e quem era você antes de conhecer Jesus. Como estava eu e como estava você antes de conhecer Jesus. Por trás desse texto que fala sobre a ovelha perdida, por trás desse texto que fala da dracma perdida, por trás desse texto que fala do filho pródigo, o texto está falando de mim e de você. E nós vamos ver nesse texto aqui o que acontece com Deus que vai atrás daquilo que se perdeu. Como o artesão que foi atrás do barco que se perdeu, como você que vai atrás daquilo que você gosta que se perdeu, nós vamos ver também nesse texto um Deus que vai atrás daquele que era seu e que se perdeu. É isso que está falando aqui nesse texto. Esse texto aqui vai nos mostrar 3 situações que nós estávamos vivendo no passado, antes de nós conhecermos Jesus. Qual era então a nossa situação antes de sermos encontrados por Jesus? A primeira situação é o texto que fala sobre a ovelha perdida. A primeira situação era: nós estávamos perdidos como ovelhas sem pastor. Veja o verso 15, do 4 ao 7, que diz assim: qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esse texto está falando de nós, no passado, que estávamos andando como ovelhas perdidas. E como ovelhas perdidas, nós estávamos alienados de Deus, afastados de Deus. E aqui, Lucas vai trazer para nós 3 características dessa ovelha, meus irmãos, que éramos nós. Primeira característica: a ovelha que se perde do pastor, ela fica confusa. Então imagina, Adão peca, Adão faz com que todos
os seus descendentes se percam no pecado e agora estão afastados de Deus. Qual é a situação dessa pessoa sem Deus? Confusa, porque assim ficavam as ovelhas também sem o seu pastor, literalmente. Quando o pastor perdia as ovelhas, e quando a ovelha não achava o pastor, ela ficava sem saber para onde ir. Enquanto a ovelha ela não visse o pastor, ela não enxergasse o pastor, ela não sabia que direção tomar. Nós éramos assim, quando no passado nós não conhecíamos Jesus, nós acompanhávamos todo tipo de religião, nós acompanhávamos todo tipo de conselho, nós acompanhávamos também as nossas orientações, as nossas vontades, nós estávamos confusos e achando que sabia de alguma coisa, nós estávamos confusos e andando em direções que para nós eram corretas, nós estávamos enganados, mentindo para nós mesmos, sem saber que nós éramos como ovelhas perdidas sem pastor. Porque assim Israel, literalmente, a ovelha quando ela estava ali no pasto, e quando ela não via o pastor na hora de ir embora, ela ficava confusa, ela ficava perdida. Por isso, meus irmãos, esse texto aqui nessa noite, essa parábola aqui está falando de nós no passado. Não adianta, meus irmãos, sem Jesus nas nossas vidas, nós estaríamos até hoje batendo cabeça. Sem Jesus nas nossas vidas, eu tenho certeza absoluta que nós nem estaríamos aqui, nem teríamos alcançado o que alcançamos, e nem vamos alcançar o que Ele ainda tem para nós, porque estaríamos sempre batendo cabeça, confusa, ovelhas confusas. Era assim que nós andávamos no passado, ovelhas confusas. Também outra característica que o texto mostra, que a ovelha sem pastor, ela se perde mais ainda. O historiador conta que quando a ovelha, ela não vê o pastor, ela se perde ainda mais. Por não saber para onde vai, por não saber cadê o pastor para orientar o caminho, ela acaba se perdendo mais. E se ela estiver solta no mato, se ela estiver solta na floresta, que é o que o texto está dizendo aqui, aí é que ela se perde mais. É por isso que o texto está dizendo que o pastor foi atrás da ovelha, e não a ovelha veio atrás do pastor, porque era tão terrível a situação nossa no passado, de desperdição, que nós não tínhamos condição de achar Jesus nunca, mas o Senhor Jesus, que nos escolhemos da fundação do mundo, nos encontrou. Por isso João 15,16 diz: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Nós estávamos perdidos, e se perderam cada vez mais, e se embrenhando dentro do mato, ou se embrenhando dentro das nossas ideias, das nossas confusões, dos nossos projetos e planos, e não acertando, e só demos tudo errado, até que Jesus entra na nossa vida, e aí tudo muda, porque Ele é esse pastor que abandona as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. A ideia aqui, meu irmão, é do que perdeu, é atrás daquele que está perdido. Esquece as 99. O texto aqui está falando de alguém que vai atrás daquilo que se perdeu e que é precioso para ele. A ovelha sem o seu pastor, ela fica cada vez mais perdida. E aí, terceira característica dessa ovelha sem pastor, ela não sabe para onde seguir. Se ela é uma ovelha sem pastor, ela fica confusa. Se ela é uma ovelha sem pastor, ela não sabe para onde caminhar. Se ela é uma ovelha sem pastor, ela não sabe aonde seguir. Então, meus queridos, esse texto aqui da ovelha perdida está falando sobre nós, quando nós estávamos perdidos como ovelha sem nenhum pastor. Era assim nossa vida sem Jesus, era assim a nossa vida sem Deus. Caminhando sem direção, caminhando sem poder acertar, porque não tínhamos Jesus para nos guiar. Essa é a ideia do primeiro texto. Que aí o nosso Deus, que é esse pastor que abandona as 99, ela vem atrás de nós. Por isso nós precisamos entender, meus irmãos, que a salvação é monergista. A salvação é uma obra única do nosso Deus. Ele que veio atrás de nós, Ele que nos alcançou, Ele que determinou ir atrás. Ele disse: eu vou atrás dessa ovelha perdida.
e nos alcançou. Glória a Deus, meus irmãos. Qual era a nossa situação antes de sermos encontrados por Jesus? Segundo, está no outro texto que nós vamos ler aqui. Diz assim: estávamos perdidos, precisando ser encontrados. Lucas 15, do 8 ao 10. E diz assim: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui a moeda perdida, meus irmãos, traz para nós, ou mostra como era nós no passado. Nós estávamos perdidos, precisando ser encontrados. Essa mulher perdeu essa moeda dentro de casa, e agora ela abandona tudo, larga tudo para ir atrás dessa moeda. Essa moeda era nós, nossa situação sem Deus. Nós éramos insensatos, nós éramos inconscientes em relação às coisas de Deus e impotentes para irmos atrás de Deus, totalmente indefesos. Nós éramos totalmente indefesos. Por isso Efésios 2:1 diz assim: Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. A ideia da dracma perdida é que alguém vai atrás da dracma. A dracma somos nós. Não foi nós que decidimos ir atrás do Senhor. Foi o Senhor que foi atrás de nós. E quem se perdeu foi nós. E mais, o texto ainda diz que essa dracma, ela se perdeu em um lugar escuro, que a mulher teve que acender a luz. E realmente nós estávamos nas trevas, da escuridão, da perdição. Nós estávamos na total depravação, como diz os 5 pontos do calvinismo. Nós estávamos totalmente perdidos. Nossa vida espiritual não era vida, era morte espiritual. E agora, essa mulher abandona tudo para ir atrás dessa dracma. Ou seja, o Senhor vem lá da eternidade para resgatar aqueles que são seus, morrendo na cruz, e nos retirando das trevas, e nos trazendo agora para a sua presença. É isso que o Senhor fez conosco. Nós estávamos perdidos, precisando ser encontrados. Como essa moeda aqui, meu irmão. Ela estava em algum lugar da casa e precisava ser encontrada. E muitas vezes nós estávamos aí por esse mundo, andando por esse mundo de Deus, vivendo de qualquer jeito, mas muitas vezes cheio de angústias, cheio de problemas, cheio de traumas, cheio de lutas, incertezas, e muitas vezes gritando: Senhor, me encontra, Senhor, me encontra, Senhor, me encontra, que eu estou precisando de ajuda. E esse Deus maravilhoso vai atrás daqueles que são dele, que sou eu e que é você. Entenda que eu e você no passado estávamos perdidos nas trevas, e foi esse Deus com a lanterna dele, do Espírito Santo, entre aspas, nos procurando nessas trevas, e nos achou, e disse: você é meu, vem para a luz. É isso que ele fez comigo e com você, e é o que está por trás dessa história aqui da dracma perdida. É um Deus que vai atrás daquilo que ele perdeu, resgatar de volta. Nós somos resgatados para o Senhor, meus irmãos. Aqui o texto vai nos mostrar que a moeda foi perdida, mas o dono da moeda nunca desistiu daquela moeda. A moeda se perdeu, mas a dona da moeda não fez assim: eu tenho tantas outras moedas aqui, eu vou ficar com essas moedas aqui, esquece essa que eu perdi, não tem problema. Não é isso que acontece, meus queridos. Na verdade, o Senhor tem um rol de membros fechado no seu livro da vida, lá na eternidade, e não estará completo enquanto cada um daqueles que foram os eleitos ainda não estiverem lá com o seu nome garantido lá. O Senhor está, completa aí: fulano salvou, ciclano salvou, Beltrano salvou, vai colocando aí. O Senhor está acabando de completar, meus irmãos, entre aspas, o seu rol de membros, fechando o seu rol de membros.
É por isso, meus queridos, que Ele não vai abandonar aquele que se perdeu. Aquele que é dele, que está com o nome escrito no livro da vida, Ele não vai abandonar. Ele vai atrás. Ele vai atrás. Eu tenho certeza, meus irmãos, que no passado Ele olhou para alguém que não era dele, mas que estava com o nome escrito no livro da vida, e disse: pode ir atrás desse, esse é meu. Vai atrás dele, ele está nas trevas, ele está na droga, ele está envolvido em alguma coisa que não presta, no vício, mas vai atrás dele. Ele é meu. Ele é meu. E é interessante, meus irmãos, quando eu lembro, ou quando eu falo essa palavra, o Senhor dizendo que nós somos dele, eu lembro da palavra Senhor, no hebraico, Yahvé, que uma das traduções dessa palavra Yahvé no hebraico é dono absoluto. Yahvé, o Senhor, em letra maiúscula na sua Bíblia, significa dono absoluto, proprietário absoluto. Você é dele. Você é dele. Mesmo que num passado distante você tenha vivido a vida mais terrível que possa ter vivido, mas seu nome estava escrito no livro da vida, o rol de membros está fechado. E ele disse: vai lá buscar esse daqui, vai lá buscar essa daqui, vai buscar aquela dali, que está nas trevas, mas são meus, são meus. Como um artesão foi atrás do barco e disse: esse barco é meu. Assim o Senhor na eternidade, dizendo: ele está na droga, mas ele é meu. Ele está no vício, mas ele é meu. Ele não me conhece, está no pecado, mas ele é meu. É assim que o Senhor nos tratava quando nós não conhecíamos Ele. Nós éramos dele. Nós que não sabíamos. Por isso que a ideia da moeda aqui é que a moeda precisa ser encontrada. Ou seja, nós precisávamos ser encontrados para que nós pudéssemos saber essas verdades, saber que nós éramos do Senhor, saber que nosso nome estava escrito no livro da vida, saber que nós fomos escolhidos para uma festa, porque é isso que o Senhor também fala nesse texto aqui, de que quando alguém se arrepende, há uma festa no céu. Essa ideia aqui, meus irmãos, de festa, é que nós fomos chamados das trevas para a presença do Senhor, e a festa na presença do Senhor, a alegria na presença do Senhor, é tirada a tristeza, é tirada a amargura, é tirado o luto, e vem agora a alegria de estar na presença do Senhor, por sermos encontrados por Ele. A moeda foi perdida, mas o dono nunca abandonou. A moeda foi perdida, meus irmãos, mas ela precisava ser encontrada, e foi encontrada. Meus queridos, qual era a nossa situação antes de sermos encontrados pelo Senhor Jesus? É o nosso terceiro texto aqui, a nossa terceira parábola. Antes de nós encontrarmos Jesus, nós éramos como filhos afastados do Pai. É o texto que fala do filho pródigo. Antes de nós encontrarmos com o Senhor, primeiro nós estávamos perdidos como ovelhas sem pastor. Antes de nós conhecermos o Senhor Jesus, nós estávamos perdidos, precisando ser encontrados, ao ponto 2 que fala da dracma perdida. E antes de nós sermos encontrados por Jesus, nós éramos filhos afastados do Pai. É o que esse texto aqui de Lucas, capítulo 15, do 11 ao 24, fala. A parábola do filho perdido mostra o amor do pai incomparável, recebendo seu filho perdido, eu e você. Qual era a nossa situação? Nós éramos filhos que não gostávamos do pai. Nós odiávamos Deus. Como muitos aí fora odeiam Deus. Como muitos aí fora não querem saber de Deus. Como muitas pessoas aí fora fogem de Deus, porque não gostam de Deus. E assim era a nossa situação, éramos filhos que odiavam o pai. E aqui o texto conta que o filho mais novo chegou para o pai e disse: me dá o dinheiro da herança, que eu quero gastar o dinheiro aí fora. O filho não gostava do pai,
Para que servia o pai? Apenas para bens materiais, para finanças. Qual era o objetivo dele com o pai? Para ele era melhor o pai morto. Ele estava pedindo a herança do pai, o pai vivo ainda. Significa que para ele melhor seria esse pai morto. Mas o pai ainda vivo lhe forneceu a herança, dividiu a herança para que ele fosse viver do jeito que ele bem entendesse. E aí ele foi fazer isso. E por que o jovem foi lá viver a vida do jeito que ele entendia? Porque não amava o pai. E é esse que é o detalhe, meus irmãos. Se não é o pai vir atrás de nós nunca iríamos saber o que realmente é amar o pai, o que é ter comunhão com Deus. Nós nunca íamos saber como o pai nos faz falta. Nós nunca íamos saber como é importante sermos filhos de Deus, o quão maravilhoso está no rol de família de Deus, porque antes nós o odiava, cheios de orgulho, nós estávamos cheios de justiça própria, nós nos defendíamos de Deus, nós questionávamos Deus, por que isso, Deus, por que aquilo, por isso que eu não te sigo, Deus, por isso que eu não te quero, por isso que eu não quero saber de igreja. Tudo isso, desculpas que nós dávamos para não seguir ao Senhor. Nós éramos filhos que odiavam o pai. Nós também achávamos que a vida estava longe do pai, ou seja, vida era quando estávamos longe de Deus. E muitos aí fora acham assim, que agora, do jeito que eles estão vivendo, isso é vida. Várias pessoas aí fora estão agora nas esquinas, cheirando cocaína, achando que isso é vida. Vários jovens agora em bares, andando nas esquinas das ruas aí, se drogando nos botecos, se enchendo de bebida, achando que isso é vida. Por quê? Porque nós achávamos que vida era quando nós estávamos longe de Deus. Quanto mais longe de Deus, mais vida nós tínhamos. Isso é um engano, isso é mentira. Isso foi produzido com a nossa autossuficiência, que o homem sempre vai achar que não precisa de Deus, ele resolve tudo por si só, ele tem nas mãos a chave para solucionar todos os seus problemas. Então, para que eu quero saber de Deus? Foi o que esse jovem fez, saiu para uma terra distante, viver do jeito que ele queria, da forma que ele queria. Da mesma forma nós, meus irmãos, muitas vezes Deus nos encontrou longe, distante, em terras muito longínquas, talvez, meus irmãos, em lugar que nós nunca imaginávamos que estaríamos, mas lugares não físicos, mas lugares da nossa alma, lugares profundos do escuro do pecado da nossa vida, onde Deus nos encontrou, que foi um local que nós mesmos fomos com nossas pernas, e esse local ou esses locais estavam sempre nos afastando mais de Deus. Éramos filhos rebeldes, assim como esse jovem aqui, rebelde. Não quero morar na casa do Senhor mais, me dá meu dinheiro, deixa eu ir embora. Até, meu irmão, que acontece algo interessante na vida dele, que todos nós sabemos, é que ele cai em si. Ele cai em si. Por que ele cai em si? Porque chegou ao fundo do poço. Chegou ao fundo do poço. E é assim muitas vezes que nós somos encontrados por Deus. No fundo do poço. Quando nós não encontramos mais saída em nada. Quando nós encontramos ajuda mais em ninguém. Quando nós não encontramos mais portas abertas em lugar nenhum, está tudo fechado, ou seja, nós estamos sozinhos, num abismo, num buraco, trancados às vezes dentro de um quarto fechado, tudo escuro, não querendo ver ninguém, e Deus vai lá e bate na porta e diz: olha, eu vim aqui te buscar, você é meu. Mesmo você sendo ingrato, mesmo você me desprezando, mesmo você não querendo saber de mim, mas eu sou o seu pai. Por isso que o Senhor disse que pode um pai ou uma mãe abandonada amar a ti, Israel.
E Deus disse: ainda que teu pai e tua mãe te abandone, Israel, eu não te abandonarei. Meus irmãos, imaginar que nós estávamos de costas viradas para Deus, éramos caluniadores, mentirosos, arrogantes, presunçosos, falávamos todo tipo de blasfêmia contra Deus, e Deus, como nosso Pai lá de Sião, dizendo: você é meu, você é meu, você é meu, sou seu Pai, você está pisando em mim, você está falando mal de mim, você está me menosprezando, mas eu te amo, e eu vou atrás de você, vou te achar, e vou te abraçar, que foi isso que aconteceu. O filho se levanta arrependido, volta para a casa do pai, dizendo: lá na casa do meu pai, por menos que tivesse, mas a casa do meu pai era melhor. Aqui a ideia, meus irmãos, é que a presença de Deus, por mais simples que seja, estar na presença de Deus, por a vida mais simples que seja, mais humilde, que até faltando as coisas, mas se é na presença de Deus, é muito melhor que o abismo que você estava, é muito melhor que o quarto escuro que você estava, é muito melhor que a depressão que você estava vivendo, é muito melhor do que essa tristeza profunda que você carregava nas costas a vida toda, que quase matou você. Está na presença de Deus, por mais simples que seja, é melhor que estar no mundo. Por isso vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 lá fora. Não disse o salmista? Éramos filhos rebeldes, irmãos. Éramos filhos rebeldes. Então, o que é que o escritor Lucas quer nos ensinar nessa noite? Sobre um Deus que vai atrás dos perdidos. Um Deus que criou os céus e a terra, que criou as coisas mais complexas, mais inexplicáveis, mais difíceis de se estudar pela ciência. O Deus mais imensurável, o Deus que não se pode entender, o Deus poderosíssimo, veio lá da eternidade, atrás do que se perdeu, atrás daquilo que estava jogado na sarjeta, aquilo que estava jogado nos cantos da rua, como os cegos na época de Jesus, como os leprosos na época de Jesus, como as mulheres na época de Jesus, pessoas excluídas pela sociedade, que ninguém queria, mas que eram de Jesus, mas que eram de Deus, e que o Senhor foi lá, atrás daqueles perdidos, e o resgatou. Talvez você nessa noite esteja dizendo assim: não, mas eu não sou perdido não. Eu não estou perdido não. Eu estou encontrado. Eu fui encontrado já. Então reconheça o tamanho do amor desse Deus por você. Porque você foi encontrado. Você não foi atrás desse Deus, Ele foi atrás de você. Sem você merecer. Eu não merecia. Nenhum de nós merecíamos. Mas Ele foi atrás de nós. Porque nós éramos ovelhas perdidas sem pastor. Porque nós estávamos perdidos, precisando ser achados como aquela dracma. E porque nós éramos filhos que odiavam o Pai. E agora, na presença do Senhor, como aquele barco que foi encontrado por aquele artesão, em que o dono da loja de antiguidade disse: eu quero valor tal por esse barco. Assim o Senhor Jesus pagou um alto preço na cruz, por mim e por você, que estava perdido. Nós estávamos perdidos, mas nunca fomos esquecidos pelo nosso Deus. Nós estávamos perdidos, mas o nosso Deus nunca deixou de nos procurar. Nós estávamos perdidos, mas o nosso Deus nunca tirou a sua atenção de nós. Por isso, meus irmãos, até como texto da mensagem dessa noite finalizando, Jesus veio encontrar o perdido.
sou eu e é você nessa noite. Quero que, em nome de Jesus, se você não conhece Jesus, se você é uma pessoa que não tem Jesus como Salvador, e talvez vai assistir esse vídeo, saiba que se você é do Senhor Jesus, mais cedo ou mais tarde Ele vai te encontrar. Por mais resistente que você seja, por mais duro que seja o seu coração, mais cedo ou mais tarde esse Deus vai te encontrar. Você é a ovelha perdida? Ele vai te encontrar. Você é a moeda perdida? Ele vai te encontrar. Você é o filho pródigo? Você vai voltar para a casa do Pai. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Vamos entoar um hino, vamos cantar um hino nessa noite, o hino número 88. Vamos entoar o hino número 88.
o hino que foi cantado aqui, que diz que o Senhor sempre nos amará, que o Senhor decretou nos escolher, decretou nos amar. Assim, nós devemos acreditar, ter fé nessa verdade, de que nossa vida na presença do Senhor foi por causa do seu amor e por conta da sua bondade decidiu nos procurar, nos alcançar, porque nós estávamos perdidos e Ele nos encontrou. Vamos orar, vamos finalizar nossa reunião, nosso culto solene nessa noite, fazendo oração e agradecendo a todos os irmãos pela cooperação, pelo seu tempo, por tudo que os irmãos propuseram para estar aqui conosco, nos ajudando nessa live, em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, ó Pai, por esse momento solene, ó Deus, em que nós podemos, ó Deus, por meio da Tua Palavra, compreender, ó Deus, quanto nós estávamos perdidos, ó Deus, quanto nós estávamos distantes do Senhor, e também compreender, ó Deus, o tamanho do amor do Senhor por nós. Podemos, ó Deus, meditar nessa verdade e sabermos, ó Pai, que nunca, Senhor, fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. Éramos nós que estávamos perdidos, éramos nós que estávamos precisando ser achados, e foi o Senhor, por sua bondade, por seu amor, que nos escolheu, que nos achou e nos colocou na sua presença. E agora, Senhor, estamos vivendo, Senhor, a cada dia, a cada momento, ó Deus, a perspectiva de estarmos um dia para sempre, ó Deus, na Tua presença, para sempre, ó Deus, vivermos juntos do Senhor. E, ó Deus, queremos Te agradecer por isso. Queremos Te agradecer, ó Deus, por termos nosso nome escrito no livro da vida. Queremos Te agradecer, ó Deus, porque a maior preciosidade nos nossos corações e nas nossas vidas, ó Deus, é termos o Senhor como nosso Pai, é termos o Senhor como nosso Deus. Obrigado, ó Pai, por ter nos escolhido e ter nos dado a oportunidade de fazermos parte da Tua família. Por isso bendizemos, ó Deus, por essa igreja presbiteriana do Diamante, localizada, ó Deus, aqui nesse local, nessa rua, que tem, ó Deus, como finalidade, ó Deus, atrair os eleitos, ó Deus, para a Tua casa, atrair, ó Deus, resgatar, ó Deus, encontrar cada vez mais, ó Deus, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, e fazer, ó Deus, com que esse lugar venha, ó Deus, ser um celeiro de salvação, para a honra e glória do Teu santo nome. Pedimos, ó Deus, nessa noite, recebe, Senhor, cada ato que foi, ó Deus, proclamado nesse culto. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja tendo misericórdia de nós, ó Deus, por causa das nossas limitações, por causa dos nossos pecados, mas abençoa, ó Deus, cada um de nós, ó Deus, para que possamos melhorar, ó Deus, tudo que fazemos para o Senhor. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor dê uma boa semana, Senhor, cada um dos irmãos, que o Senhor esteja abençoando os seus trabalhos, ó Deus, os seus afazeres, que o Senhor esteja dando livramento, ó Deus, aos seus filhos, ó Deus, aqueles que precisam, ó Deus, dos seus cuidados, ó Pai, são os motoristas, são aqueles que trabalham com um serviço mais perigoso, que o Senhor possa estar guardando, ó Deus, protegendo, dá uma boa semana, ó Deus, para cada um dos irmãos, em nome de Jesus, também para os pais que tiveram o seu dia de comemoração nessa data, ó Pai. Pedimos também Tua graça sobre cada um de nós, e que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre esta igreja e sobre a igreja do Senhor espalhada sobre o Brasil e sobre todo o mundo. Amém. Amém. Está encerrado, meus queridos irmãos, nosso culto nessa noite. Quero agradecer a todos por essa grande oportunidade. Quero desejar a todos uma boa noite, uma boa semana e até o próximo domingo, se o Senhor assim nos permitir. Até lá.